É mais ou menos, eu não me lembro exatamente a data, mas eu acredito que lá por volta do ano 1980, por aí, eu estava passando, eu estava nas ruas de São Paulo e tinha, eu não sei se foi na revista Manchete, eu não me lembro o nome da revista, mas uma cena que me impressionou, que estava estampada nas bancas de jornais, um monte de corpos estendidos num campo, gente morta, e lá estava uma frase lá assim, que cristãos, seguidores de um homem, de um pastor chamado Jim Jones, haviam se suicidado em massa em determinado lugar. Eu me lembro que aquela imagem de centenas de pessoas com os corpos estendidos lá se suicidaram por causa de um líder religioso, um pastor nos Estados Unidos que acabou perdendo a direção na sua vida e no seu ministério. Na verdade, é um dos grandes problemas, e é o que esse capítulo 10 fala aqui, é quando nós temos zelo por Deus, que é uma boa coisa, é o que nós precisamos ter em nossa vida, mas sem entendimento. Quando nós temos zelo sem entendimento. Eu me converti há uns 48 anos atrás e nesse tempo para cá eu vejo tantas coisas acontecendo, e nesta era de internet que a gente tem acesso a imagens de igrejas e de cultos o crescimento da igreja no Brasil e o que acontece nas igrejas, que de vez em quando você fica abismado como que pode acontecer algumas coisas nas igrejas evangélicas. Às vezes até gente simples, gente que às vezes ama Deus, mas que às vezes por culpa do sacerdócio, por culpa dos líderes, não há entendimento na palavra de Deus e acabam fazendo coisas absurdas em nome de Deus. Muitas vezes nós estamos a um passo de vivermos uma vida herege, de fazermos coisas que desagradam a Deus, e de às vezes fazermos absurdos em nome de Deus, porque nós temos zelo. E às vezes são gente que ama o Senhor, mas que perderam a noção do que a Bíblia ensina. Aliás, praticamente não tem ensino nessas coisas. Você vê igrejas que você não sabe o que é aquilo lá, não sabe se é igreja. Não se ensina a Bíblia, você não sabe o que está acontecendo ali naquele lugar. As pessoas são guiadas de qualquer jeito e acham que Deus está falando, e às vezes não é Deus que está falando, é o homem que está falando, e as pessoas têm zelo, mas não têm entendimento. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas falam assim, olha, eu conheço a Deus, mas na verdade não conhecem a Deus. Ou elas falam o seguinte, não, eu tenho respeito por Deus, mas na verdade elas não conhecem nada a Deus. Eles não entendem que Deus é correto, que Deus é justo. Hoje, por exemplo, uma coisa que a gente vê é que as pessoas têm uma deformidade de quem seja Deus, quando elas acham que Deus é amor, por exemplo, que eu tenho falado isso daí também, e Deus é amor, mas é o fato de você ver um aspecto do caráter de Deus e se esquecer das outras coisas que Deus é. Porque todo mundo hoje cita a Bíblia para falar, olha, Jesus falou amar a todo mundo. Eles nem sabem onde está escrito e o que Jesus falou, mas Jesus falou, amai-vos uns aos outros. Jesus falou, ame todo mundo. E eles não enxergam como Deus é no seu caráter, de que não é apenas amor, mas que Deus é justiça. E a Bíblia está dizendo que Israel não reconheceu, não entendeu a justiça de Deus, de que Deus fazia o que era justo e de que Deus fazia o que era certo. E às vezes a gente, por não compreender a Deus, a gente acaba fazendo coisas que desagradam a Deus. A religião fez com que eles perdessem o relacionamento com Deus. O fato de você frequentar a igreja não faz de você um cristão. Não quer dizer que você o conhece. Não quer dizer que você conhece a Deus e se relaciona com Ele. E nós vivemos numa sociedade assim, em que todos falam de Deus, mas ignoram as coisas que Deus fala.
ignoram o juízo de Deus, ignoram o julgamento de Deus. As pessoas não sabem que Deus um dia vai julgar as pessoas. Quando alguém morre, todo mundo fala, ele foi para o céu, e às vezes não foi para o céu. Ele era uma boa pessoa, e eles ignoram o que Paulo falou desde o capítulo 1, sobre que todos pecaram e perderam a presença de Deus. Então, muitas vezes, nossa incredulidade acontece na nossa vida porque nós somos ignorantes. Porque a ignorância faz a gente distorcer a palavra de Deus e faz a gente achar que a religiosidade está no nosso exterior ao invés de estar no nosso interior. Às vezes as pessoas chegam na igreja, a igreja quer mudar o exterior das pessoas. Quando o interior for mudado, o exterior vai mudar também. A gente quer colocar coisas exteriores achando que aquilo é a salvação da pessoa. Não faça isso, não faça aquilo, não fume, não beba, não faça assim. Mas na verdade, quando houver uma mudança no coração da pessoa, a pessoa vai entender o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Eles não entenderam a fé, eles achavam que precisavam fazer e não crer. A ignorância é zelo sem entendimento. É zelo sem entender quem é Deus, é zelo sem entender quem é Jesus, é zelo sem entender o que é a fé, é zelo, mas não conhece, é zelo, mas não sabe, é uma religiosidade apenas, e é triste ver isso daí, meu querido, é triste ver isso daí. Os olhos de muitos evangélicos estão fechados, e os olhos da sociedade estão fechados, para distorcerem a imagem de um Deus que não existe, distorcerem a imagem do Deus verdadeiro e crer num Deus que não é um Deus verdadeiro, não é o Deus da Bíblia. E você vai, quando você viaja, e você vê nações onde tem centenas e milhares de deuses, e o ser humano querendo encontrar a Deus, num pluralismo de deuses, de que isto é Deus, aquilo é Deus, aquilo é Deus, e as pessoas dão as suas vidas, e vão tomar banho em rios, e fazem caminhadas até determinadas cidades, e às vezes até os cristãos acham que para Deus ouvir as suas orações, a oração mais forte vai ser lá no Muro das Lamentações, em Jerusalém. O meu sonho é ir para Israel, para colocar o meu pedido de oração no muro, achando que se fizer assim, Deus vai ouvir a sua oração. Superstições cristãs. Paulo fala duas coisas aqui para ser salvo: confessar e crer. Diga, confessar e crer. Confessar significa, a palavra grega é dizer a mesma coisa. É dizer a mesma coisa que Deus diz. Confessar e crer são as duas coisas para ser salvo. Confessar e crer. Paulo, ele começa, na verdade ele inverte a ordem, porque ele está falando sobre a boca, a palavra está perto de você. Então ele fala, se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor, em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aí então Paulo faz o caminho certo, porque Paulo está falando sobre a boca, e ele fala, se você confessar a Jesus como Senhor, e no seu coração você crer, você vai ser salvo. Porque com o coração, esta é a ordem, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A salvação começa no coração, não na boca, começa no coração. Eu creio no meu coração, e eu falo com a minha boca, eu confesso com a minha boca o que Deus confessa. Agora olha só, é simples, para eu ser salvo eu preciso crer e confessar. Crer e confessar. Amém? Sim. Crer em quê? Crer em quê? Crer em Jesus? Mas uma pessoa pode crer em Jesus e não ser salva. Crer em quê? Crer que Jesus é bom. Crer que Jesus é o Messias. É isso? Está cheio de gente que pode falar Jesus é o Messias e não é salvo. Crer na Bíblia. Também não, está cheio de gente que crê na Bíblia e não é salvo. Confessar Jesus. Está cheio de gente que confessa Jesus e não é salvo.
Você pode ter a teologia certa, você pode crer certo, você pode crer que Jesus é o Salvador e não ser salvo. Tiago diz assim, olha, você crê que há um só Deus? Faz bem. Os demônios também creem e estremecem. Os demônios creem e não são salvos. Os demônios creem mais do que você crê. Os demônios creem que Jesus é o Salvador. Os demônios, eles são monoteístas. Eles sabem que não existem milhares de deuses. Eles sabem que só existe um Deus. Eles são monoteístas. Os demônios sabem mais de teologia do que você sabe e crê que aquilo é verdade. Os demônios creem no nascimento virginal de Cristo, porque eles viram isso acontecer. Os demônios estão aí, desde a criação, quando Deus criou os anjos, lá antes do mundo. Eles estão aí rodando por aí, muitos estão presos, mas a grande maioria está solto. Os anjos caídos. Eles têm uma teologia certa. Eles creem que Jesus morreu na cruz. Eles até viram Jesus morrer na cruz. Eles creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles creem que o julgamento vai vir porque eles temem. Eles sabem que Jesus é o Santo de Israel porque demônios confessaram. Nós sabemos quem tu és o Santo de Israel. Eles sabem tudo isso daí e são perdidos e vão para o inferno. Tem gente que pensa assim, olha, o fato de você vir aqui à frente e falar, eu aceito Jesus como meu Salvador, vai levar você para o céu, e não é verdade. Quantas pessoas foram salvar hoje? No culto da manhã foram 577 pessoas, todo mundo bate palma. Quem quer Jesus, levanta a mão, todo mundo levanta a mão, e sai dali para comer pizza, e a gente acha que foi salvo. Não é isso que está dizendo aqui. Diz assim, olha, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, Senhor, e no teu coração você crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, ou seja, tudo aquilo que Deus fez por você. É claro que quando você chega a Cristo, você não sabe tudo aquilo que Deus fez por você. Mas quando fala que ressuscitou dentre os mortos, é a confirmação de que Jesus é quem Ele disse que Ele era Deus. Se Jesus não ressuscitasse dentre os mortos, você não seria salvo e eu não seria salvo também. O diabo tinha vencido, o pecado tinha matado a Jesus e vencido. Mas Jesus ressuscitou e venceu a morte, e venceu o diabo, e venceu o pecado. Então olha só, quando você confessa Jesus como o Senhor da sua vida, é isso que é o ponto. Levantar a mão para falar Jesus é o Salvador, qualquer um pode fazer isso daí. O problema é se Ele é ou não o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. O caminho para a salvação é ter Jesus como Senhor da sua vida. Então Ele é o Salvador, e ser o Salvador é maravilhoso. Quando você confessa Jesus, na verdade o Salvador é uma salvação, uma palavra até negativa. A justiça é positiva, que Deus passou para você a justiça de Cristo. A salvação significa que você foi salvo de alguma coisa. Eu fui salvo do inferno. Você está salvo, estou salvo. Do que você está salvo? Estou salvo do inferno, que bênção, é isso? Mas, Jesus morreu para ser Senhor da sua vida. Muitas pessoas chegaram para Jesus e falaram, Senhor, eu quero te seguir, e Jesus falou, olha, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E olhando para um lado, falou para um, você vem e me segue. Ele falou, Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai, a minha mãe. Não, então você vem e me segue. Senhor, deixa primeiro eu despedir dos da minha casa. Ou seja, eu não quero obedecer ao Senhor, eu quero primeiro fazer determinadas coisas. Eu quero primeiro fazer o que eu quero fazer. Eu quero primeiro fazer a minha vontade. Olha, Senhor, quando eu tiver tempo eu vou fazer. Senhor, quando der eu vou fazer. Senhor, quando der certo eu vou fazer. Ou seja, eu sempre estou dando uma desculpa para não fazer o que Jesus me manda fazer. Ou seja, Ele não é o Senhor da minha vida.
Para ter a salvação, eu preciso deixar que Jesus seja o Senhor da minha vida, não apenas o meu Salvador. Aqui não está dizendo, se você confessar com a tua boca que Jesus é o Salvador. Ele está dizendo, se você confessar que Jesus é o Senhor, Ele precisa ser Senhor, porque a Bíblia diz que foi para isto que Cristo morreu, lá aqui em Romanos mesmo, no capítulo 14, eu acho, versículo 9 diz assim, foi precisamente para este fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. A ignorância é achar que o fato de eu levantar a minha mão apenas em uma igreja, eu estou salvo. Eu não estou salvo por levantar a minha mão. Eu estou salvo quando eu decido na minha vida, Jesus é o Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida a Cristo para obedecê-lo. Eu entrego a minha vida a Cristo porque eu era antes do império das trevas. O Senhor da minha vida antes era o diabo. O Senhor da minha vida, quem mandava na minha vida era o diabo. Mas agora eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu quero que Ele mande na minha vida. Ou seja, eu recebo Jesus como meu Salvador. Sim, Ele é o meu Salvador, mas Ele é o Senhor da minha vida. Que Jesus não é apenas um bom homem, que Jesus não é apenas um profeta, que Jesus não era apenas alguém especial, não, mas que Jesus, Ele morreu e ressuscitou para ser o Senhor, tanto de mortos como de vivos. E um dia a Bíblia diz lá em Filipenses, todos vão dizer diante do nome de Jesus que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Este é o nome que Deus deu a Ele, é o nome de Senhor. Ele é o Senhor nos céus e na terra. Um dia os demônios vão se curvar diante dEle e reconhecer que Ele é o Senhor. Um dia todos os moradores da terra, aqueles que falam, eu não acredito em Deus, eu desafio a Jesus, eu desafio a Deus, um dia todas as pessoas vão se curvar diante dele e reconhecer, Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis.